Depois de 15 dias de uso do XH-Data D608WB, será que eu continuo achando um rádio de emergência incrível, com características especiais? Bom, alguns testes me agradaram, outros não, e vocês vão ver agora. Mas é preciso salientar que é apenas a minha opinião. Você pode ter o aparelho, fazer testes e ter uma opinião diferente da minha. Mas vamos rodar a vinheta e depois falar um pouquinho destes testes que eu realizei. Bom, hoje é um dia sombrio, sem sol, mas eu fiz alguns testes com o painel solar para ver se ele tinha realmente uma capacidade boa de carregamento na bateria. E, infelizmente, eu tenho que dizer que não sei se a minha unidade estava com defeito ou está com defeito, ou realmente o painel é muito pequeno para carregar a bateria. Eu deixei da manhã até a noite, quase, final da tarde praticamente, o último raio de sol, e ele nem sequer mexeu um traço na bateria do rádio. Eu vou rodar um pouquinho agora dos vídeos destes testes realizados por mim. Dia perfeito para fazer teste de carregamento. A bateria está aí com traço, vou colocar no sol. São 9 horas e 19 minutos, vamos ver quanto tempo leva para essa bateria ficar cheia. O sol da manhã. Vou deixar aqui. Vamos abrir aqui o... Opa! Com uma mão só fica difícil. Vamos abrir aqui o painel. Já está carregando, vamos virar o painel para o sol. E vamos aguardar então. Esperar para ver quantas horas, enquanto tiver sol pela manhã aqui, ele leva para carregar esses 2 traços de bateria que está faltando. Bom, agora 1h13. Coloquei o rádio em outra posição, que o sol foi saindo daquele local. Então vou manter com iluminação no painel. Tive que mudar o rádio local. Mas vamos ver se realmente funciona. Vou fechar aqui, colocar minha mão. Olha aí, ó. Apenas um traço. A quantidade de horas, realmente o painel é bem pequeno e não está tendo força para carregar a bateria. Estava com um traço quando comecei às 9 horas e agora novamente segue com um traço depois de algumas horas. Vou deixar mais tempo. Bom, são 4 horas e 21 minutos, vocês podem ver aí que está carregando ainda. Vou ir para a sombra, vamos ver o que vai acontecer, se vai parar de carregar, vai dar pelo menos um traço. Olha, infelizmente, continua na mesma posição a barrinha ali, uma barrinha só, desde as 9 da manhã, 9h15, 9h20 que eu coloquei, e não teve efeito. É uma pena aí, ó. Não passou no teste. Ou a placa é muito pequena para carregar a bateria, muito fraca, ou aqui ela tá dando uma carguinha aqui com luz, vamos para mais pro escuro ainda. Aí, ó. Ou essa unidade está com defeito, não há outra explicação. Ele tinha que pelo menos mexer alguma coisa, dos 3 traços de carregamento, pelo menos 30% teria que ter sido carregado ali, o que não aconteceu, pelo menos visualmente, no indicativo de bateria do rádio. Como é algo que eu não posso afirmar, não tenho outra unidade para testar, eu fico na dúvida se realmente ele não tem capacidade de carregar ou simplesmente essa unidade veio com defeito. Agora vamos falar um pouquinho do FM. O FM ele não tem uma grande sensibilidade. Não precisa ser um rádio super sensível para escutar emissoras de FM. Nós não estamos aqui avaliando o rádio como um rádio para DX, e sim um rádio para usar no dia a dia, na pescaria, rádio para você ter em casa em caso de uma emergência. Vou mostrar alguns vídeos então, comparando ele com o PL880. Vamos começar então o teste do sinal do FM. Com a antena telescópica abaixada, eu estou a cerca de 40, 45 quilômetros, no máximo 50 quilômetros das antenas de Florianópolis. Então vou colocar rapidamente o som aqui, por causa dos direitos autorais, e fazer escuta, gravação em rádio é meio complicado se não tiver nos comerciais. Então primeiro eu vou colocar aqui o som da rádio Novo Tempo, que é um dos sinais mais fortes que eu recebo, em 96.9. Jonathan Reynolds.
Goiás. Gospel Internacional. Bom, tá aí o sinal da Gospel. Com a antena recolhida. Vamos ligar agora o PL 880. É uma questão de posicionamento de antena, né? Então, aparentemente, o sinal está semelhante aí, ó. Vamos ligar agora aqui. Agora uma pausa rápida no vídeo, só para pedir para você o seu apoio. Com apenas R$4 por mês, você se torna um membro do canal. Clique aqui embaixo onde diz Seja Membro e você terá as informações. R$4 por mês, você pode cancelar quando quiser. Itapema FM de Florianópolis. Não se deixe enganar por esse nível de sinal, ok? Esse nível de sinal aqui, eu já percebi que tem uma interferência do próprio rádio, talvez, do Bluetooth. Mas não importa, a tecnologia que está interferindo aqui nesse nível de sinal aqui que não está correto. Então nós temos aqui o 93.7, o sinal da rádio Itapema FM de Florianópolis com o XH-Data D608WB. Vamos agora para o Texan PL 880. Vamos ligar aqui. O sinal está bem melhor. Eu quero deixar claro que vocês viram no outro rádio o XH-Data parecer mais forte que o PL 880. Não se enganem, tá? Isso aqui é um circuito com antena recolhida, é diferente a parte interna, pode estar fazendo algum tipo de antena no próprio circuito do rádio. Então não leve isso em consideração, porque o rádio maior, esse rádio aqui é um rádio de R$2.000, esse aqui é um rádio de um pouco mais de R$250, não tem como comparar em termos de tecnologia. A gente está fazendo aqui um aproximado para ver como mesmo com um rádio com uma tecnologia no FM inferior, está conseguindo ter um bom resultado em relação a um rádio de uma tecnologia mais apurada. Então, é normal que com a antena recolhida possa haver essas diferenças, porque isso aqui não é algo preciso. É apenas um teste para que vocês possam entender a diferença entre um rádio menor, com uma tecnologia inferior, e um rádio maior, com uma tecnologia mais avançada. Aqui eu vou colocar o som da rádio CBN 90.3. O presidente Trump agradece. Vê que o sinal está fraco? E aqui está dando um nível alto de sinal. Isso aqui é interferência interna do próprio rádio. Examinado em um centro médico. Aí a CBN. E agora vamos colocar aqui a CBN no Texan. Outras informações, outros detalhes, atualizada aqui. Então acho que é satisfatório o nível de sinal que o XH-Data está recebendo com a antena recolhida. Eu nem vou fazer teste aqui com a antena esticada, porque a antena do XH-Data, aliás, do Texan, é muito maior e muito mais eficiente que desse rádio. Isso aqui é para vocês terem uma ideia básica do sinal que é recebido com a antena recolhida. Então, como vocês viram, o nível de sinal do FM, a qualidade da recepção, é satisfatória para o que ele se propõe. Um rádio de um pouco mais de R$250, ao lado de um rádio de R$2.000 e tendo uma qualidade de sinal muito boa, não dá para a gente dizer que o rádio é ruim. O rádio é excelente para o que ele se propõe no FM. Agora a relação ao AM, a amplitude modulada. Vocês vão ver que a recepção dele também é satisfatória, embora tenha alguma coisinha ali que vocês vão notar de diferente. Mesmo do lado do PL 880, o sinal foi muito bom e eu fiz os testes no amanhecer, que é um horário bom para fazer testes em rádio AM, porque os sinais estão entrando de algumas regiões, fechando de outra, e isso favorece também para que a gente possa mostrar para vocês a recepção deles, do XH-Data, junto do PL 880 no amanhecer. Filhos, olha a vida financeira, olha o pior
das piores que não podia acontecer. Teve momentos de mais instabilidade na equipe do Peixe, mas agora numa reestruturação que o Marcelo Teixeira está traçando aí, profissionalizando o setor de futebol, trazendo vários contratados aí. Foi contratado o Thiago Gasparino, ex-Corinthians, para análise de mercado. Também o Fernando Ziskin, que era do Atlético. Lá no City Bar, hein? No City Bar. No City Bar. Entendeu? E agradecer, né, Beto? Doutor, está bom, doutor, está bom. Falei, meu Deus do céu, uma diferença assim da... Acabou, vai escutar, né? É incrível. Mas a minha filha fala, minha filha Luana, ela fala assim, mãe, a vida não gira, ela rodopia, porque... Colégio Tomás Agostinho, há mais de 30 anos formando cidadãos conscientes, éticos e preparados para a vida, com um sistema de ensino poliédrico. Para los nuevos profesores de educación primaria en Verón de Estrada, nos dicen. Saludos para todos ellos. No sabemos el tiempo. Y mañana volveremos. Si Dios quiere, deseándoles que tengan un muy buen martes. Recepção muito satisfatória. É importante salientar que esse pequeno rádio tem uma boa recepção no AM, mas é possível notar os assovios, creio eu, devido ao sistema de Bluetooth ou algum outro circuito que esteja causando esse problema. Vamos aqui novamente pelo Texan, essa é a rádio do Paraguai. Som completamente limpo de qualquer tipo de assovio. Então, para o que ele se propõe como rádio, eu realmente acredito que é um rádio que vale a pena ter. Eu tive esses problemas técnicos, né? Não sei se é problema técnico ou é falta de realmente capacidade para o rádio carregar, mas infelizmente eu não tenho como dar uma nota 10, porque para mim ele não foi um rádio que teve 100% de rendimento, ou até próximo disso, nos testes, principalmente do carregamento da bateria com luz solar, com energia solar. O painel ou é muito fraco ou a minha unidade está com defeito. De qualquer maneira, eu acho que estes testes servem para que vocês possam ver o tipo de qualidade do aparelho. É claro que eu vou ter algumas vantagens, como a lanterna, como o sistema de emergência dele, que é bem alto, faz muito barulho. Eu não sei em que situação você pode colocar, não sei se você estiver preso em algum lugar, não conseguir sair numa trilha, ele vai fazer um barulho bem alto realmente, se tiver gente por perto, vai chamar a atenção. O painel de iluminação também é bem interessante, dá para fazer uma boa leitura, dá para colocar dentro de uma barraca, iluminar a barraca, ou até mesmo usar como luz de emergência dentro da sua casa, se faltar energia elétrica. Meu Deus, elas sempre estão no meio dos meus vídeos. Então eu não posso dizer que... E aí está ela de novo, a Dona Lu aparecendo nas minhas gravações. Não posso dizer que é um rádio que a gente não deve ter, porque ele realmente mostra ter qualidade. E eu espero que a XH Data possa melhorar ainda mais numa próxima versão. Eu não gostei do knob de sintonia, porque você vai girando ele vai mudando número por número e não por frequência, no caso 94.3.5, a não ser que você gire rápido, e aí ele vai fazer de 10 em 10 kHz. Caso contrário, é bem chato realmente este tipo de sintonia. O ideal para utilizar esse rádio é colocar as rádios que você quer na memória. Aí você pode trocar rapidamente de uma emissora para outra, sem ter que fazer todo esse giro do botão, que realmente para mim é bem chato. Antes que eu me esqueça, o usuário Marbicard, no vídeo anterior, disse que não gostou do rádio, do conjunto da obra, achou o Bluetooth fraquinho, a qualidade de som baixa. Em tempo, eu também achei a qualidade do som do Bluetooth um pouco baixo. Mas não acho que tenha sido algo assim que vai me prejudicar ao escutar algo no ambiente que eu estou. Testei ele num ambiente aberto, com o ruído da rua, e o som foi satisfatório. Poderia ser melhor? Poderia ser mais alto? Sim, poderia ser mais alto. Ok, gente? Então curta, compartilhe e siga o canal, porque sempre vou trazer algo novo sobre rádio, sobre DX, sobre antenas, sobre FM. Até o próximo vídeo.